Boa noite, meus amigos. É um prazer estar aqui novamente conversando com todos vocês. Agradecemos a Deus pela oportunidade de passar mais uma semana. Espero que todos tenham tido uma excelente semana. E eu gostaria de falar um tema hoje que é um tema apropriado para o tempo que nós estamos vivendo. E eu gostaria de passar um conhecimento que eu acabei aprendendo e realmente eu não sabia. Bom, é do conhecimento de todos o tema que vamos conversar. É um tema que é muito conversado e muito explicado pelos espíritas, pelos espiritualistas, né? E é aquele tema que tem como base a fala de Jesus. A casa do meu pai tem muitas moradas, ou na casa do meu pai existe muitas moradas. Então Jesus está falando que Deus ele não constrói nada sem propósito. Ou seja, a casa de Deus são os vastos universos. Ou seja, tanto o universo visível quanto o universo não visível para nós, porque nós temos universos paralelos, ou seja, universos que estão divididos para a visão apropriada de cada estado evolutivo de cada um dos seres. Não é? Que nós não podemos comparar a visão de uma formiga para a visão de um ser humano. Assim também comparamos a nossa visão com a visão de um espírito puro ou um espírito crístico. Então, nós estamos aí numa situação ainda bem baixa em relação aos espíritos puros e aos espíritos crísticos, menor ainda. E quando Allan Kardec vai abordar esse tema, ele pergunta para os espíritos, né, a respeito do que se trata, essas muitas moradas, e ele pergunta como que é a vida fora do planeta, a vida nos outros planetas. E os espíritos dizem que a Terra é um dos planetas mais atrasados. O único planeta do nosso sistema solar que é mais atrasado do que a Terra, por incrível que pareça e não fazia sentido, mas agora faz todo sentido, é o planeta Marte. Nós podemos observar o planeta Marte e ver que ali não tem uma exuberância, não tem uma natureza bonita, muito diferente dos gasosos, que são os 4 últimos de maior grandeza, e os 4 rochosos, que são os 4 primeiros mais próximos do Sol. Os espíritos dizem que Vênus e Mercúrio estão acima da Terra, evolutivamente falando, e sabemos que num próprio livro que foi escrito, né, a respeito de Bezerra de Menezes, que Bezerra de Menezes desenvolveu uma boa parte, de pelo menos 2 vidas em Vênus. E sabemos que ele ajudou na passagem, na evolução daquele planeta, né? Outro planeta que nós temos contato com os fatos que foram narrados dentro da Revista Espírita é o planeta Júpiter, onde o espírito de Mozart trabalhava, ou ali mantinha um acervo pessoal dele de trabalhos e estudos que ele faz. Né? Quando nós vemos um espírito assim do calibre do Skoll, de Mozart, e falamos, olha, ele tem uma casa em Júpiter, nós não podemos entender como sendo uma casa onde ele mora, uma morada como a nossa. Ele vai cumprir 8 horas fora, 12 horas fora, e depois ele vai retornar para repousar. Não é assim que funciona. Mozart, esse espírito, e espíritos que estão nesses planetas mais evoluídos, que no caso Júpiter é o mais evoluído do nosso sistema, esses espíritos eles não estão ali para realizar trabalhos braçais, não estão ali para realizar o tipo de trabalho que nós estamos acostumados e podemos julgar perante a nossa experiência. Não é assim. Mozart ele mantém um lugar para que ele tenha como se fosse um depósito de suas memórias, dos seus trabalhos, das suas realizações, onde alguns espíritos menos evoluídos, até menos evoluídos que nós, colaboram nos trabalhos desse planeta, né? Com a sua força, com o seu vigor, inclusive espécies animais que conseguem comunicar-se falando com esses espíritos e recebendo dele instruções, né? Então nós vemos aqui nesse nosso planeta os mais evoluídos, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno e assim por diante, os gasosos. Dos menos evoluídos, 2 rochosos, a Terra, e o menos evoluído que a Terra
é o planeta Marte. Ah, mas tem livros e relatos de Chico Xavier de que Marte existe uma colônia espiritual onde ele mesmo foi visitar e lá era muito mais organizado do que a Terra. É verdade. Só que nós temos que contar também que a Lua também é considerada para os espíritos uma morada. Na Lua também existem espíritos superiores e colônia de espíritos superiores. Mas não é porque tem colônia de espíritos superiores que toda a crosta é habitada por espíritos superiores, e sim por espíritos inferiores. Então a condição espiritual da maioria dos espíritos que estão em Marte é inferior aos espíritos que estão na Terra. A condição espiritual dos espíritos que estão na Lua é superior aos espíritos que estão na Terra. Então nós temos aí a Lua, Vênus e Mercúrio, e nós temos Saturno e Júpiter, e temos Urano como planetas mais evoluídos do que a Terra. E conforme nós vamos estudando o Espiritismo e vamos estudando a literatura espírita, principalmente Allan Kardec e do Chico Xavier e de Divaldo Franco, nós vemos que por o mundo que Deus nos permitiu estar, que está dentro do nosso sistema solar, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos mudando de planeta. Nós mudamos para mundos superiores ao que nós estamos, conforme nós evoluímos. Então, subir de classe, subir de sala de aula, não quer dizer sair do sistema solar ainda, mas progredir para planetas que já estão mais evoluídos do que o nosso. Mas a Terra está passando por um momento bonito, que é o momento de regeneração, e o nosso planeta ele vai alçar, né, um voo superior, onde nós, em pouco tempo, assim, alguns milênios, teremos também um planeta muito evoluído. Muito evoluído. E tudo isso depende de quem está aqui e de como nós vamos nos preparar em estudos em outros planetas para podermos retornar aqui e auxiliar também o planeta Terra na sua evolução. Eu sei que é um tema muito interessante, parece até um tema confuso, mas não é. O que nós precisamos antes de dar a nossa opinião, antes de falar a respeito da nossa experiência, ou do que nós compreendemos dentro daquilo que nós estudamos, nós precisamos estudar melhor o tema, certo? Então fica aqui o meu convite para que todos estudem, busquem a Revista Espírita, que começa em 1958, estude todos os 16 que existem, né? Estude a obra de Allan Kardec, procure ler os comentários que existem dentro dessas obras e, acima de tudo, faça uma boa meditação, pense e analise as coisas com o coração, com muita sabedoria, mas use também muita sua sensibilidade para que os espíritos possam lhe induzir aos bons pensamentos, à razão e à emoção juntas, trabalhando para que nós não venhamos a cair na armadilha de achar que estamos corretos só pela razão ou achar que estamos corretos somente pela sensibilidade ou somente pela emoção. Então vamos nós buscar juntos, estudar e sempre trazer um pouco mais em relação ao que nós sabemos, quando nós aprendemos a expor ao público, porque um outro mandamento dentro da lei de Deus é instruir-vos, amar e instruir-vos. Então, cada um trazendo um pouquinho do seu conhecimento, estamos auxiliando o próximo a crescer um pouco mais e fazendo assim o nosso planeta também subir numa posição mais confortável para todos nós. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, peço perdão pelas falhas do vídeo, pelas falhas de vídeos passados e peço que, por favor, se for interessante o tema para você, compartilhe, passe adiante e leve esse conhecimento para outras pessoas. Que todos sejam muito abençoados e confiem em Jesus, porque Ele é o nosso guia, o nosso capitão que está levando a nossa embarcação chamada Terra para a perfeição. Todos fiquem com Deus e tenham um ótimo final de semana.